Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Thank You Cast. Gente, que satisfação a minha poder partilhar um pouquinho com vocês histórias tão inspiradoras. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, inclusive é minha cliente, uma parceira, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa história que eu tenho certeza que vai ser inspirador para vocês também. Hoje eu tenho o prazer de receber a Jade Capelari do estúdio Jade Capelari. Seja bem-vinda! Obrigada, Cris. Para mim é uma honra estar aqui. Depois de tanto tempo, a gente se conhecendo agora com novos projetos, novos desafios, né? Verdade. Parabéns. Obrigada. Deus abençoe. Amém. E Jade, como já conversamos, eu amo histórias, né? E a gente já se conhece há um pouco mais de 4 anos, eu acredito. E eu sempre trouxe, né, para a minha audiência, vamos falar assim, histórias da nossa área, né, que é a minha área também. Eu falo que a minha área comercial, a minha vida comercial, ela surgiu dentro do espaço de salão de beleza. E quando eu te conheci, né, lá, aqui na Alves Martins, inclusive, né? Eu gostei muito da forma que você trabalha e eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história, como começou, né, essa sua profissão, gente, que ela é maquiadora, uma excelente profissional, o estúdio é uma graça. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho como que começou esse seu sonho, se era um sonho, né? Não era um sonho. Não? Não era um sonho. Eu falo assim, se tornou um sonho. E eu acredito que quando a gente é novinho, né, 15, 16 anos, a gente fica um pouco perdido. Poxa, tá terminando o ensino médio, o que a gente vai ser quando crescer, né? E tá chegando, tá ali, né? Porque a gente fica muito tempo no colégio e sempre, o que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? E quando chega ali na porta, você, tá, e aí, né? E foi que eu entrei no curso do Senac, porque minha mãe falou assim, Jade, minha mãe já trabalhava, né, a Maria, que você já conhece também. A minha mãe, ela falou assim, Jade, vamos fazer o seguinte, enquanto você está tentando passar no vestibular, né, fazendo cursinho e tal, faz um curso profissionalizante no Senac, um de cabeleireiro, porque daí, vamos pensar assim, se você não passar na UEM, né, você pode pagar uma faculdade particular. E aí, trabalhando de cabeleireiro ou alguma coisa assim, você consegue pagar a sua faculdade, né? Sempre me dando esse caminho. E eu amei. Aí sim se tornou um sonho. Eu sempre brincava de maquiagem, brincava assim que eu falo, sempre tinha as paletas e fazia umas maquiagens. Esses dias eu abri um álbum lá. Menina, em cada foto, meu Deus do céu, como a gente evolui, né? Sim, muito. E aí sim que se tornou um sonho. Aí foi, mas assim, é uma construção. Isso faz o quê? Pelo menos uns 13 anos aí, mais ou menos, que isso começou. Aí, em 2011, é que eu me formei no curso do Senac. Que legal! E você se formou como maquiadora mesmo, sempre foi? Primeiro como cabeleireira. Nada a ver, né? Olha só, Nada a gente. ver. Eu comecei como cabeleireira e aí eu dei aula no Senac e no Embeleze, dando cursos de cabelo, mais de cabelo. Só que eu sempre procurei a parte de maquiagem. Só que na época que abriu as vagas lá, eu não estava precisando de instrutor para maquiagem. Só que eu falava, olha, o dia que vocês precisarem, o que eu mais amo, assim, é maquiagem. Só que acabei dando o curso de cabeleireiro. E é engraçado, porque cabeleireiro é parte de química, alisamentos, luzes. E eu atendia isso, né? Lá no fundo de quintal da minha mãe, lá eu atendia, né? Minha mãe começou no apartamento com um quartinho, no apartamento, aqueles apartamentos pequenos, aí deu certo, assim, começou a bombar. Aí eles compraram uma casa, tinha uma edícula lá no fundo, já tinha um quarto, um banheiro com ducha, e tipo assim, como se fosse a sala, assim, com cozinha. Só que daí a gente adaptou, colocou o lavatório, colocou a estrutura de um salão ali, né? 2 bancadas, a parte de unha, minha mãe atendia unha e cabelo, eu atendia cabelo e maquiagem. E também me formei na parte de estética, né? Que um rolo, né? Porque eu fiz de tudo. Sim. Em pouco tempo, assim, eu fiz de muita coisa. E aí, por conta disso, acabou que eu consegui
alinhar tudo e hoje me ajuda muito na empresa para administrar todos esses setores que hoje tem na empresa. Facilita bastante. Fica muito intuitivo. E assim, até você focar em uma única função, né? Que é a Aham. maquiagem hoje. Você só se dedica à maquiagem ou você acaba indo para outra? Hoje eu tenho a honra de realmente ter realizado esse sonho, mais um sonho, né? Que eu falo que a vida é feita de sonhos, etapas e objetivos, e eu consegui realizar esse sonho que foi ser exclusiva da maquiagem e da parte administrativa do salão, né? Sim, sempre foi você. Sempre. Olha Desde só. lá do fundo de quintal, a gente tinha lá um Prolabore, tinha lá as comissões, tinha o caixa, assim, para poder colocar de investimentos. A gente sempre teve, assim, eu colocava na Que planilha do legal. Excel. Era muito engraçado, porque era uma mesa de churrasco e eu fazia orçamento com as noivas ali, sabe? Era bem... Eu falo engraçado hoje, mas na época eu tentava Desafiador. desafiador e eu tentava fazer de tudo para que desse certo. A cliente ia chegar, ela ia ver o máximo de profissionalismo e dedicação que eu tenho para que ela me contratasse, né? Para que ela tivesse certeza de que eu vou contratar uma empresa, uma pessoa Sim. que é competente, né? Que está dedicada Que sabe a o que está realizar. fazendo, né? E eu imagino que gerenciar, ser artista, né, da área da beleza, porque vocês são artistas, e conciliar a parte administrativa e financeira é desafiador. Muito. E como que você fez, assim, para você se envolver? Porque eu sei como funciona, né, a rotina e é muito difícil conciliar, né, os dois trabalhos, porque não tem nada a ver, né, ser artista, você ter uma agenda, ter a sua disponibilidade para atender e automaticamente você fazer a parte da gestão que exige também de você, né? E como que é? Como que foi para você? Foi bem difícil, muito difícil. Eu acho que, assim, foi uma fase. Você me conheceu na época que eu estava começando a montar meu salão numa empresa que, para mim, foi luz, né? Para mim, me deu oportunidades muito grandes, mas lá eu ainda era só a Jade, que contratava freelancers, né? Era alguns desafios ali. Mas quando você fala assim, não, agora eu vou montar é meu time, e você tem que treinar essas pessoas, lidar com as dificuldades de cada um, porque assim, a Cris, ela pensa diferente da Jade. E como fazer as histórias caminharem juntas, como fazer o pensamento caminhar em prol do desenvolvimento profissional, porque ele basicamente é profissional. Apesar de a gente Sim. estar falando de humanos, né? Pessoas que têm sonhos, desejos e próprio pensamento ali, como que a gente faz para alinhar tudo isso? Então, para mim foi bem desafiador. Essa parte, sem dúvida, de lidar com pessoas ali, para mim foi Sim. mais complicado. Mas eu percebi que o X da questão, quem precisava se desenvolver primeiro era eu. Quando eu percebi que a gente quer sempre apontar dedos, né? Falar assim, o outro que tem que mudar, sim, porque com nós somos certeza. adultos. Eu, com Verdade. certeza, algum profissional aí que já tem uma empresa, com certeza vai se identificar com o que eu tô falando. Mas são adultos, gente. Sabe que é local de trabalho. Por que que não vai fazer? Gente, não é assim que funciona. Parece óbvio, mas não é. Então, eu fiz cursos, fui me aprimorando nessa parte de gerenciamento de pessoas, né? E o time precisa ser guiado. Precisa Tem ter que ser liderança, né? tem que ser liderado. E não é uma coisa assim, vai lá, faz isso, fulano. Vai lá, faz isso, ciclano. Não é assim. É você falar assim, fulano, o que você precisa? O que está te faltando? Né? Ouvir, ter um olhar mais individual para cada profissional. E aí sim, e eu falo que no começo eu perdi bons profissionais do meu time por arrogância e egoísmo, porque assim, eu acho que a gente quando abre, é meu salão, é meu, eu que mando aqui, né? E aí eu percebi isso. Então, com certeza, se algum profissional está vendo isso, que já foi parte, com certeza. Às vezes eu perdi um bom profissional, com certeza. E eu sei quais foram, por falta de experiência e maturidade. E eu falo que maturidade não é questão de idade, não. Eu falo que cada segmento da nossa área tem um tipo de maturidade, isso com o tempo. E depois também de tudo que aconteceu na minha vida, eu acho que me facilitou eu ter essa visão de olhar para o outro e falar assim, poxa vida, cada um tem a sua história. Quem sou eu para passar por cima de tudo isso, né? E olhar para dentro, né? É o que você falou com uma maestria. Todos nós
ao longo da caminhada, ao longo da jornada, a gente passa por lapidações, por experiências. E como que você aprende, né? Não tem como, É não tem, passando por ela, é não um tem processo. Não tem uma. uma forminha, olha, siga por Não, esse caminho. Eu acho que o não. mais básico que assim, que eu acho que poderia ser para guiar para quem está começando, empresário que está começando agora, é ter leveza, mas firmeza. Porque a força não. Então, assim, essa parte de gerir pessoas, para mim, no começo foi a parte mais difícil. Depois, essa parte assim, mais de alinhar, né? Eu fazia micro ainda, quando eu Ah, é fazia micro, verdade. cílios, né? O alongamento de cílios. Eu fazia design de sobrancelha, eu tinha uma clientela muito boa. Então, a parte administrativa do salão ficava sempre em último plano. Não era nem segundo, era Sim, terceiro, quarto. E isso acaba sim. prejudicando o financeiro da empresa, né? Isso acaba trazendo negativas e que a gente precisa. Infelizmente ou felizmente, o dinheiro ele é uma das ferramentas que a gente precisa trazer para quem tem uma empresa, para quem quer evoluir ali o time, enfim, a empresa em geral, né? Sim. E você nunca teve uma pessoa que te ajudasse nessa parte da gestão? Não. Porque é mais fácil, às vezes, quando você abre um negócio, quando a gente não domina, né, algo, é natural você falar, gente, eu preciso de um gestor, de uma gerente, alguém que me ajude nessa parte. Porque conciliar é desafiador para você se manter de pé. Eu vou falar uma coisa, talvez muitos empresários que também começou igual eu comecei, né? Igual eu, o caminho que eu tenho percorrido, é, com certeza vai perceber isso, que no começo a gente sente um pouco de dificuldade. Poxa, é o nosso, e a parte financeira, a gente confiar numa terceira pessoa é complicado. Seja família, seja qualquer Uhum. tipo de pessoa, porque você sabe o suor, cada gota que foi investida ali para você conquistar tudo aquilo lá, para alguém, sei lá, perder. E não tô Sim. nem falando de coisas erradas, eu tô falando simplesmente de a pessoa gerir errado. Né? Aí você fala, mas Jade, você pode estar gerindo errado a sua empresa, né? Uma pessoa especializada talvez geriria melhor. Nesse caso aí, como a empresa é um neném ainda, minha empresa é um neném, Sim. eu sou um neném na área Sim. de... A maturidade está sendo criada ainda. E eu percebo que, assim, eu inaugurei em outubro de 2019. Março de Nossa, 2020 sim. fechou. Gente, Então, imagina. não tem como, não teve como, assim, eu realmente poder estruturar a empresa ao ponto de estar contratando uma pessoa só para essa parte. Hoje a gente conta, graças a Deus, com 2 secretárias que apoiam em cada área, né? Cada especialidade. Uhum. Isso já facilita bastante, me ajuda nas estratégias. Então, eu tenho estratégia, eu mando para elas de forma mais individual, que facilita bastante a minha gestão, Uhum. né? Mas alguém para gerir tudo, aí para mim eu já fico mais preocupada, porque eu sou atenta, sabe? E eu acho que eu meio que tenho o dom para isso. Então, Você já é líder, né? Você tem aí eu essa. fico pensando, para que eu vou contratar alguém, sendo que tem eu que posso ser, sabe, essa parte, essa pessoa. E hoje eu tô recebendo algumas mentorias de alguns gurus aí, né, da parte Sim. de empresa, e fala que eu preciso estar tirando cada vez mais o pezinho do operacional, que é o atendimento. Só que eu Uhum. sei que a maquiagem jamais eu vou poder tirar 100%. Então, o que eu estou fazendo é ficar mais especializada na maquiagem e ir para alguns eventos mais isolados, né? Como, por exemplo, as noivas. Sim, mas a produção. Isso mesmo. Então, me facilita bastante nessa parte de gestão. E você pensa, então, em dar uma pausa, em conciliar uma agenda de algo, porque eu sei também, gente, que você dá cursos, né? Aham. Você também é instrutora, enfim. Então, qual o seu foco, o seu objetivo hoje? Hoje eu quero, aí sim, entrar, estruturar bem a empresa para eu conseguir contratar uma gerente para poder gerir essa parte mais burocrática, para eu poder Uhum. ficar nessa parte de que fala do operacional, porque eu Sim. gosto de ministrar cursos, então eu quero mais
tentar dar uma organizada na casa, né? E agora eu vou estar de casa nova, né? Então, gente, tem spoiler aí. Uma grande novidade. Então, e aí Está de agora mudança. a gente tá de casa nova logo, logo, agora em setembro a gente vai estar de casa nova e lá vai ter esse espaço para poder ministrar cursos, igual eu tinha que você conheceu, né? O Sim, primeiro sim. estabelecimento tinha. E assim, eu alinhando tudo isso seria muito mais fácil. Só que qual que era o X da questão? Eu sempre tive uma secretária para poder fazer toda a organização. E quem me conhece sabe que eu sou meio quadradinha, assim, eu gosto muito perfeitinho, sabe? Então, tem muitas coisas para analisar, um checklist para organizar o dia da noiva, ou as coisas com as madrinhas. E também a questão das clientes. A gente quer ter um pós-venda, a gente quer ter uma experiência com o cliente. Então, não é só simplesmente ir lá, o cliente vai lá e ser atendido. Não, é uma questão de experiência, né? Então, agora que a gente está alinhando tudo, que recentemente a gente conseguiu ter 2 secretárias, então a gente está falando aí de 3 anos, quase 4, né? 2019, 20, 21, 22, 23. 4 anos vai fazer agora em outubro, né? Então, a gente tem 3 anos, mais um pouco mais de 3 anos e 2 de pandemia. Então, a gente está estruturando tudo agora. Então, agora eu acho que agora a gente consegue alinhar essa parte. A Camila mesmo, que é a minha secretária, ela cuida só dos cursos, então ela que alinha tudo. Então, eu não preciso ficar mexendo muito os pauzinhos para isso. Então, eu contratei uma pessoa exclusiva para estar fazendo essa parte, assim como a Larissa, que cuida da parte mais de noivas, madrinhas, né? Então, Sim. separa para organizar melhor. Que legal. E Jade, como foi a pandemia, já que a gente citou, né? Você inaugurou em 2019 e logo já veio, né? O fechamento de tudo. Como Olha, lidou com isso? eu dou risada de nervoso, assim, porque só de lembrar, eu nunca mais vou esquecer o dia que o prefeito aqui de Maringá anunciou na TV. A gente tem TV lá no salão e a gente estava finalizando. Era um time completamente diferente, pessoas muito competentes que faziam parte do time, e elas estavam desesperadas esperando um posicionamento meu e eu esperando um posicionamento do governo, né? E, claro, eles tomaram as melhores, né, medidas possíveis, porque a gente está lidando com situações que eu acho que ninguém pensou em viver. Então, mesmo que não existe, todas as decisões dariam alguma coisa errada, porque era uma questão extrema, né? Então, Não estava no nosso controle, né? aí quando anunciou, olhei pro meu marido e olhei em volta assim no meu salão todo. Aí a menina perguntou: Jade, aí, você vai abrir? Eu falei: mas se o prefeito está falando que não vai abrir, então eu não vou poder abrir. Aí meu marido falou assim: Jade, você vai ter que fechar. Mas eu falei assim: tá, mas e aí agora? Eu vou fechar, vou falir ou vou só fechar e dar um tempo? Quanto tempo vai ser isso? Como que vai ficar as contas? Aí isso, em 1 segundo passou isso na minha cabeça. Eu não falei nada, eu só pensei, comecei a chorar. Aí minha mãe me olhou assim, porque minha mãe é cabeleireira lá no salão, e ela falou assim: Jade, calma, vai dar certo. Deixa nas mãos de Deus. Menina, aquela noite eu não consegui dormir direito. Olha, rolei, dormi chorando. Meu marido me abraçando, falando: Jade, calma, vai dar certo, calma. A responsabilidade. Não é só você que vai ter essa questão. Então, assim, se fosse uma questão que só a sua empresa estivesse enfrentando, não, todo mundo, o mundo estava enfrentando. Então, tranquila, o governo também vai dar depois suporte, né, e tal. Eu falei: beleza, então. Acabou que a gente não conseguiu muito suporte, porque realmente eram muitas pessoas precisando, mas eu falei assim: vou deixar nas mãos de Deus. E foi, sabe? E a hora que você se depara, né, no outro dia, a ressaca, né, que é o depois de você ficar sabendo de tudo, aí você vê lá a lista de WhatsApp, as noivas. Nossa. Jade, como é que vai ser? Jade, como é que vai ser? Eu falei: como é que vai ser? Não é eu que decido, é o governo, né? Eu não tô acima né, das autoridades. E você se deparando com pessoas te querendo e te forçando Falei: gente, a multa era absurda, né? Não ia aguentar, entendeu? Falei: não tem como eu passar por cima da lei. Falava para ela: gente, pelo amor de Deus, se eu passar por cima da lei, todas nós vamos... E outra, a gente está falando de uma coisa que a gente nem sabe, que a gente ninguém faz ideia de como que seja. Sim. Ai, menina, foi bem complicado,
Mas eu fui e falei assim, eu vou. E passou mais ou menos uns... O quê? Uns 6, nem isso, uns 4, 5 meses eu percebi que a gente tinha que ficar em casa mesmo, não ia ter que fazer. Eu falei, bom, esse negócio não vai acabar tão cedo, né? E como eu nunca me vi parada, né? Eu falei assim, já que eu tô parada, eu olhei pro meu marido e falei assim, amor, vamos aproveitar para engravidar. Quem tá na pandemia aí, você não tá fazendo nada, né? Vamos fazer filho. Quantos nenéns saíram dessa pandemia, né? Olhei Verdade. pra ele e falei assim, amor, você que sabe, né? Se você tá preparada, né? Então, vamos, né? Vamos. Eu devia estar ali com os meus 27 anos, porque, menina, virou um rebuliço na minha cabeça. Eu nem sei, mas acho que eu devia ter uns 27 anos. Falei, vamos lá então, amor, vamos lá. E a gente tentou. No 4º mês, estávamos grávidos da nossa Isis. Então, assim, pra gente foi uma alegria tão grande. Falei, não, agora não tô nem aí com a pandemia. Se a empresa não continuar, não tô nem aí. Só que daí eu comecei, né? Voltei, claro, a gente focado, a gente tentava organizar. Às vezes eu ficava com organismo, porque eu não tinha condições de ficar sustentando profissionais com horas extras, né? Enfim. Sim. E aí os profissionais meio parado também. Às vezes eu ficava organizando com as madrinhas, era meia-noite, em casa, vendo o contrato de noiva. E fui, sabe? E aí, até que a gente deu esse sim com a gestação. E, menina, deu logo... a gente estava grávido, né, da Isis, era o quê? Por volta do começo do ano, né, de 2021, deu a danada da pandemia de novo. Outro lockdown. E eu com a Isis, e aí ela tinha sido diagnosticada também com uma atresia pulmonar, algo muito raro, e que a gente sabia que ia ser complicado. Não mudava nada na gestação. Não tinha o que fazer. O que tinha que fazer é acompanhar para saber quando que a gente poderia realmente realizar o parto. E aí o segundo lockdown, de novo. Então, assim, eu me vi perdida, pandemia, empresa que eu tentava ali, eu ficava, não, vamos dar um jeito aqui, vamos tentar. E tapava aqui, e buscava ali e tal. E aí você vê que a empresa não está bem, aí a sua filha também não está bem. Ali você fala assim, uma gestação, primeira gestação, você não sabe, não está perdida, ansiosa. Você se depara com essa situação. Eu me vi assim, sem rumo, sem chão. Só que, graças a Deus, sim, meu marido, ele é muito, muito assim, me ampara muito, sabe? Muito parceiro. Então, ele sempre me ajudou muito nessa questão. Mas, menina, a hora que a gente, sim, eu lembro que eu liguei para uma amiga minha quando eu fui diagnosticada, minha filha. Ela sabia também, ela é da área de casamentos, sabe? Também estava enfrentando os perrengues. O marido dela pegou, ele é cinegra, né? E ele pegou também Covid, ficou internado quase também, sabe? Chegou a utilizar aqueles balões, sabe? O pai do meu marido, nessa mesma época, também pegou Covid quase também. Graças a Deus não aconteceu nada, mas ele teve também umas complicaçõezinhas. Mas eu sei que eu liguei para ela e falei assim, Raquel, eu tenho... É a Isis. Ela não tá bem. Ah, mas Jade, o que você tem que fazer? Eu falei, não é repouso, não tem que ter repouso, eu não tenho o que fazer, eu só tenho que acompanhar, fazer mais ultrassons, aquele Doppler, né? Era um Doppler e o eco fetal. Doppler toda semana. Fazia 2 ultrassons para acompanhar. Ela falou, não, Jade. Aí a gente orou juntas. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas tem coisa que realmente não está no nosso controle, né? E aí foi desenvolvendo, ela teve um derrame no coração. E Dentro aí, da barriga tudo ainda. dentro da barriga. Ela desenvolvia perfeitamente. Até ali o 4º mês nem aparecia. No morfológico, que tem lá perto dos 4 meses, Sim. quando faz assim, aí é que vê cada detalhe que daí descobriu, né? E foi bem assustador, na verdade. Meu marido foi, só que ele estava trabalhando, só que estava demorando demais, a médica estava demorando. Eu achei que era porque aquele lá era mais completo, né? Por isso demorava. Ela falou assim, vai comer um docinho para ela se mexer e volta. Meu marido, não tá legal isso. Eu falei, não, amor, relaxa. Já teve bastante cliente minha que falou que às vezes faz isso, porque às vezes precisa ver de outra posição. Relaxa. Menina, meu marido sentiu na hora.
Eu acalmei meu marido, eu falei assim, amor, se precisar ir embora, pode ir. E ele falou, Jade, eu preciso voltar, porque tá demorando demais, preciso voltar pro trabalho. Aí a médica chamou de volta, cadê seu marido? Ele foi embora, ele precisava trabalhar, como estava demorando. Ele falou, então, se eu soubesse que ele precisava voltar, eu não teria liberado vocês. Eu teria avisado. Aí gelou, né? Sabe aquele arrepio na espinha? Sim. Aí ela falou assim, então, é que assim, ela tá com um probleminha na válvula tricúspide, aqui no coraçãozinho, não é nada demais, mas tem um probleminha ali, a gente precisa analisar. E aí ela, no mesmo dia, ligou para a minha GO. A doutora Elaine me ligou à noite, era 8 horas da noite, a hora que ela recebeu o arquivo, né? No mesmo dia, para você ter noção de tão grave que era. Sim. Amanhã eu quero te ver aqui para eu te explicar o que é. Mas aí ela ficou 1 hora quase comigo no telefone, me explicando o que era. Acabou que ela começou, olha, Jade, é assim, assim, assado. Amanhã eu quero te mostrar o que é. No outro dia tinha desenho do coração ali. Ela me explicando cada detalhe de como que ia ser o parto, que daí não podia mais ter parto normal. E, enfim, ela esboçou ali, bastante preocupada, óbvio, porque é algo muito raro, é mais raro que a atresia do esôfago, que também é bem difícil da gente ouvir, né? Sim, sim. E aí, para quem está assistindo aí, né, para quem está acompanhando, a atresia pulmonar gente, é absurdamente pequeno. É uma malformação tão absurdamente pequena, só que é uma válvula que sai do coração que vai para o pulmão. Que ela, no caso, porque essas válvulas são como se fossem portas, né? E ela não estava abrindo direito. Então, quase não ia sangue para o pulmão. Então, o pulmão não se desenvolvia. Dentro da barriga, tudo bem. Porque, né, Sim. a gente que respira pelos nossos Sim. filhos. Mas o problema seria depois que ela nascesse. O problema é que daí o pulmão ele é um músculo, não é uma alvenaria, né? E não é engessado. Então, Sim. ele vai aumentando de tamanho. Foi aumentando de tamanho, foi aumentando. Então, assim, o coraçãozinho dela estava quase ocupando a cavidade toda do peito quando ela nasceu, que ela nasceu com 8 meses. E aí, menina, eu fiquei muito deprimida. Muito deprimida. E eu vendo a minha empresa, eu tentando ao máximo. Tanto é que as pessoas nem ficaram sabendo. Só os amigos mesmo, as pessoas nem imaginavam. Porque eu estava focando na parte da empresa ali. Eu não podia deixar a peteca cair. Imagina, 2 situações E eu tinha extremas, fé. né? Eu tinha fé. Minha fé não estava sendo abalada ali, sabe? Estava sendo testada, na verdade. Eu falei, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu vou deixar nas mãos de Deus. E quando eu engravidei dela, eu orei. Pra você ter noção, eu tava indo fazer uma entrevista numa TV e eu fiz o teste na TV. Sério? E entrei ao vivo. Aí Olha todo mundo só. falando, Jade, do céu, você entrou ao vivo e você nem ficou nervosa para aparecer ao vivo? Eu esqueci, eu sabia que estava positiva ali. Na hora que eu fui embora, eu falei assim, porque eu acredito, eu sou católica, né? Então eu orei para Deus e pedi para Nossa Senhora, você que é mãe de todas as mães, essa filha, esse bebê, né? Não sabia que era menina, né? Ela pertence a vocês. Eu só vou cuidar aqui na Terra. Então, assim, olhe por ela e tal. Então, eu sempre orei para Deus para que guiasse, trouxesse bastante saúde, né? Que sabedoria para eu ser uma boa mãe, né? E ali, quando eu fiquei sabendo ali, né? Quando eu nos dias antes de ganhar a Isis, eu falei assim, ó, essa filha é sua, eu tô aqui só para cuidar. Se tiver que ser, mas eu não quero que ela sofra. Eu quero que ela fique comigo. Sim. Acima de tudo, acho que toda mãe quer que a criança fique no nosso máximo de egoísmo. Mas se for para ela ficar aqui para sofrer, Deus, eu permito, eu libero ela. Que eu não quero que ela sofra. E tem crianças que têm essa questão dela que sobrevivem 1 mês só, lutando. Às vezes sobrevive 10 anos. Só que com problemas, limitações, e até chega, né, ao fim da vida ali. Então, assim, eu falei para Deus. E a primeira coisa, quando a doutora Bruna fez o ultrassom lá, falou assim, olha, então ela está com um probleminha no coração. Eu falei, ela está sofrendo?
Ela falou, não, Jade, ela não está sofrendo porque ela não sente ainda, né? Não é o problema, não é isso. O problema é o desenvolvimento dela daqui para frente e até o parto. Falei, bom, se ela não está sofrendo, o que eu posso fazer para melhorar? Aí sua médica que vai ter que orientar. Então, quando deu ali perto de fazer o chá, eu liguei para uma amiga, a Cíntia, que é ela que faz a decoração de vários eventos meus, inclusive ela que cuidou do chá o chá reata da Isis. Falei, amiga, tá acontecendo isso, isso, isso. Você acha que vale a pena mesmo? Ela falou, Jade, é uma recordação pro resto da vida, independente do resultado. Eu acho que vale a pena. Porque sabe assim, a gente tem a fé, mas a gente é São Tomé, meio que paga para ver, né? Sim. A gente só acredita vendo. Então, eu não queria fazer foto, eu não queria fazer nada, só que eu fiz. Então, quem fala assim, mas eu já disse, você não queria fazer foto e fez um monte. Justamente porque eu queria guardá-la para sempre comigo. E aí, no domingo, a gente fez o charreata. Na quarta-feira, eu fiz ultrassom. O doutor Zildo falou assim, Jade, conversa com o doutor Leandro e com a sua GO. E eu acho que está na hora de intervir. Na hora que ele falou assim, de novo, aquela... Tá, é agora. E intervir. Intervir não é parto. Intervir... Tá, o que vai acontecer aqui? Entendeu? Aí a ficha caiu, acho que de verdade. Aí eu liguei pro Vitor e falei, amor, ele tá pedindo pra gente internar, eu tenho que conversar com o doutor Leandro, a gente agendou. Liguei pra doutora Elaine. Jade, você vai agora. Só que a doutora Elaine tinha me orientado, né? Você fazia todo o acompanhamento aqui no particular, mas ela precisaria, talvez, ir para um hospital que recebesse esse tipo de acompanhamento neonatal. E só tem no Pequeno Príncipe ou em Londrina e Pato Branco. Então, ela teria que fazer um aéreo. Ela precisaria de um helicóptero. Aqui E teria que ir. E eu nem podia ir, porque não caberia eu dentro da unidade aérea. Então, ela falou assim, só que para isso, Jade, obviamente é muito caro. Então, ela falou, aconselhou eu fazer o acompanhamento pelo SUS. Então, eu fiz pelo SUS. E aí, ela nasceu ali no Santa Casa, fui super bem atendida. Parto, assim, ocorreu certinho, rapidinho. Na hora que ela nasceu, ela chorou. Menina, só de lembrar disso, eu e o Vitor, a gente falou assim, que é meu esposo, né? Falou assim, Jade... Sabe assim, quando parece que a esperança... Falou, nossa, ela nem pulmão tem. Como que ela chorou, né? Ai, a gente deu aquele alívio um pouco, sabe? Apreensão. Quando eu fui pro quarto, eram 3 pessoas. E a gente batendo um papo, cadê sua filha? Cadê sua filha? Né? As outras mãezinhas ali. Falei, então, explicava um pouco para elas e tal. Elas ficaram apreensivas. Menina, agora me pega essa parte. Que é a parte mais... Que daí foi a hora que, do nada, alguém... meu marido estava com fome, né? Foi lá comer rapidinho. E, cadê seu marido? Falei, meu marido saiu para comer já ele de volta. Ele só vai vir, ele deve estar ali na frente. Tá bom, então. Foram muito, muito delicados. Dali a pouco, uma enfermeira chega e fala assim, Jade, pessoal, a gente vai precisar mudar vocês de quarto. E aí... Todo mundo olhou, tipo, a gente tem que pegar nossas coisas. Não, deixa tudo do jeito que tá. Vocês precisam mudar de quarto. Aí eu vi a gravidade. Aí é ali que eu comecei, né? A cardiologista que estava ali, né, dando suporte no dia de plantão, ela me acompanhou antes, quando a Isis ainda estava na minha barriga. Falou, Jade, você tem noção do que você vai enfrentar agora? A gente vai fazer seu parto agora. Mas você tem noção do que você vai enfrentar? Eu falei, eu tenho ciência. A gente fala, mas enquanto a gente não vive... É verdade. A gente quer ser forte, a gente quer estar preparado. Então, eu pesquisei, Acha que está, né? Mas eu acho que a gente nunca está preparada para a morte, né? Eu acho que a gente ali, aquela questão... E a gente nunca quer que os nossos... A lei natural não é a gente ir primeiro... os filhos irem primeiro do que os pais, né? A ordem natural é os pais irem primeiro. É a natureza, né? Sim. Nasceu primeiro, vai primeiro, né? E aí... todo mundo foi embora muito rápido, todo mundo ficou me olhando, deu para ver que estava todo mundo muito apreensivo. E
E aí, do nada, saiu todo mundo, do nada entra meu marido. Nunca mais vou esquecer essa cena. Eu estava deitada, ainda não tinha dado as 4 horas de poder levantar da cesárea. Então, eu estava deitada, então eu vejo meu marido, como o quarto era grande, com 3 pessoas, então eu estava na última, então eu vi aquele desfile em câmera lenta do meu marido, em prantos. E, e aí, logo em seguida, enfermeira, e depois uma médica, a doutora Rita. E assim, é difícil ter esse tipo de situação ali. Então, e a situação em si era muito rara. Tanto é que, depois de muito tempo, eu comecei a conversar com alguns enfermeiros aleatoriamente. Eles lembraram da história. Eles não sabiam quem eu era ou quem era a Isis, mas eles sabiam do bebê que teve atresia pulmonar, que faleceu ali no Santa Casa naquele dia. De tão raro que era. A afeição, sabe? Assim, a gente assiste esses filmes, né? Da hora que fala, a gente não consegue ter essa... Quão é difícil para o médico também poder Demais. dizer aquilo, né? A Sim. doutora Rita, ela não tinha nem chão para falar. Deu para ver. E o meu marido em prantos. E uma hora antes, mais ou menos, meu marido... Eu falei para ele, né? Eu falei assim, amor, olha, no dia que a Isis nascer, eu não quero que você fique comigo. Onde ela for, você vai acompanhar. Você não desgruda dela. E ela saiu direto para a UTI na hora que ela nasceu. Depois ele voltou, falou, ela já tá na UTI, já está estável, nananana. Só que ele falou, Jade, você quer que eu te fale o que está acontecendo lá? Eu falei, Vitor, pelo amor de Deus, você sabe que eu gosto de ser realista. Eu até assisto os vídeos de cirurgia, eu não tenho nojo, não tenho ânsia, eu gosto de saber de cada detalhe. Ela teve uma parada por alguns minutos e eles reanimaram ela. E aí ela voltou para o tubo e agora ela está estável, só que ela está respirando bem ofegante, porque ela não tem, né? Ela está sofrendo um pouco, ele falou, né? Nossa, mas aquilo me matou por dentro, assim, eu não pude ver, sabe? Eu dei um cheirinho nela quando ela nasceu, só que ela estava enrolada e estava com um tubo dentro da boca. Tubo tão fininho, parecia mais menorzinho, bem menor do que um canudo. E aí ela já saiu, ele falou assim, que na hora que abriram, assim, que ela saiu da parte do parto, já tinha gente segurando as portas dos elevadores, porque não podia esperar, de tanto que era urgente ela ir para a UTI rápido. E depois disso que aconteceu, eu não consegui nem chorar direito. Eu chorava, mas eu não conseguia. Eu queria gritar. Mas a mãe que está me assistindo, que teve cesárea, sabe que dói. Dói muito, Demais. dói muito. E a gente sabe que a dor da cesárea não é tão absurda, mas é um corte, é uma limitação. E ali eu sentia cada mísero detalhe. E aí, quando eu fui ver e pegar minha filha, ela já não tinha mais vida. Foi quando a doutora Rita falou, Jade, você quer conhecer, que você quer pegar? Eu falei, é óbvio que eu quero. Só que o Vitor já tinha me falado antes que ela tinha, por conta das reanimações, ela estava meio roxinha. Então, eu tive medo de abrir e ter uma visão da minha filha que eu não queria. Então, eu só tive a visão ali, eu peguei no cabelo dela, eu tirei aqui, né? Mas fiquei poucos minutos com ela no colo. A doutora Rita falou, você pode ficar o tempo que você for preciso, tá? A dor era imensa. Você ter o seu nenenzinho ali, que você acabou de parir, no colo, e a boca roxinha... menina, dormindo. Hoje, né, quem tá acompanhando aqui você e não conhece eu ao certo, né, sabe que agora eu já vou falar que eu tenho um arco-íris. O Cadu tem 7 meses de vida, mas às vezes eu olho ele dormindo, a sensação que eu tenho é que eu lembro dela, que ela parecia que ela estava só dormindo, um bebezinho dormindo. Nasceu de quase 2 quilos ainda. Olha só que Então, linda. aquilo lá tirou meu chão bastante, sabe? E depois daquilo, eu fui para casa, ainda recebi visita, sabe? Pessoal, que todo mundo queria muito, acho que me acalentar, sabe? Eu não pude ir no velório dela, eu cremei ela, né? E porque eu gostaria, né, de ser cremada, eu acredito que isso para mim é melhor no meu pensamento, né? E aí eu cheguei em casa, saindo da maternidade, em vez de sair com um bebê, eu saí com uma flor, com uma orquídea. Aquilo me matou por dentro. E era tudo que uma mãe quer, entrar no hospital para ganhar um neném, para sair com aquele nenenzinho. E aquele dia
Eu cheguei em casa, tinha visita em casa, querendo, né, gente, todo mundo acalentando. Quando todo mundo saiu, aí eu desabei. Mas eu desabei, antes eu chorava só, igual eu chorei aqui agora. Mas depois, eu, eu com aquela dor da cesárea, as pesquisas mostram que a dor do luto, ele é igual ou maior que a dor de uma cirurgia. Então, a dor era 2 vezes maior. E aí eu chorava, eu gritava, falava, Deus, por quê? E meu marido me acalentava, meu marido aí começou a chorar de novo, eu e ele, não sabia, porque assim, os dois Perde o perderam, chão, sim. né? E aí eu sei dizer que eu fiquei, acho que uns 30 minutos chorando, 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 chorando e gritando, falando, Deus, por que Deus, né? Eu não sirvo para ser mãe, eu não, né, não é esse o meu propósito, né? Por que que tantas mães têm neném, às vezes nem quer e consegue na hora da raiva ali, né? E nem quer o neném, e eu quero tanto. Por que que isso aconteceu comigo, né? Naquele egoísmo nosso. Sim. E passou um tempo, a gente foi sobrevivendo, né, passando. E aí, tanto a questão financeira quanto a dor da perda dela doeu muito. E nesse meio tempo ainda, o meu marido perde uma pessoa muito importante da vida dele, que é a avó dele, para o câncer. Então, e as duas foram diagnosticadas meio que juntas. Então, assim, a própria mãe da minha sogra fala que a Dona Rosa era como se fosse uma mãe para o Vitor. Então, eu também sei que ele estava sofrendo muito. Então, em casa, vivia um caos. A gente começou a deixar as coisas sem fazer em casa. Por conta do financeiro, a gente deixou de ter a ajuda, né, ajuda, Sim. fala de organização. Então, eu passava muito tempo fora de casa porque eu precisava correr atrás do prejuízo, mas sem muito dinheiro entrando. E, ao mesmo tempo, meu marido também estava sofrendo com tudo que viveu. O pai dele também pegou Covid, teve probleminhas depois, né, questõezinhas, problema pessoal dele, do meu marido, e eu também vivendo. Né, então, a gente estava rodeado de problemas, Sim. uma negatividade muito grande. E aí foi quando eu não via sentido. Chegava em casa, não via sentido. Parecia que eu e meu marido, a gente estava se desconectando. Então, para mim, eu tinha problemas na minha vida particular, com a minha família, eu tinha problema particular comigo, na minha vida profissional, e agora o único elo que era o que me fortalecia era meu marido, que ele também estava necessitado de atenção e eu não podia ser fortaleza para ele. E ele não podia ser fortaleza para mim. E aí eu vi que não tinha porquê, né? E aí foi quando eu fui e tentei suicídio, né? Então, quando eu fui tentar essa parte, foi bem difícil, porque quando não foi planejado. Quando a gente fala sobre essa parte, ninguém fala assim, nossa, vamos lá, né? Não é assim um planejamento prévio. Você chega ali e fala, gente, não tem porquê. E você quer ali, na hora. É muito rápido. Naquela hora você quer resolver suas dores. No nosso egoísmo Você acha máximo. que vai resolver, né? E eu falo, Lira, um ápice da depressão, né? Você não... Enfim, aí eu cheguei lá e eu percebi que eu brinco muito, que eu falo, o pessoal, como que Deus fala com a gente, né? E ali, antes, né, eu brincava muito, ali eu consegui ver como que Deus conversa com a gente. Deus não conversa assim igual eu e você, a gente está aqui. É a nossa, ali, a nossa consciência ali, é uma vozinha atrás da orelha ali, um sopro. E aí, eu planejei tudo ali, já estava prontinho, Deus falou assim, Jade, você tem certeza? Porque se você fizer isso, se você crê, você sabe como é que é, você nunca mais vai ver sua filha. Nunca mais. E aí eu falo, se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje. Sim, né? Com certeza. E aí eu voltei para casa chorando, falei, amor, onde você foi, Jade? Você foi sem avisar? Saiu sem avisar? Aí eu falei, então, eu fiz isso. Nossa, para ele o mundo desabou. Deu para ver o semblante, ele me acalmou. Falou, Jade, que eu... Ele não sabia nem
que falar, o que eu posso A fazer? reação, né? Aí, depois de um tempo, eu tive mais uma crise de ansiedade, de estresse, assim, que tem gente que fala que é de pânico. Eu não fui diagnosticada com isso mesmo, mas, assim, pode ter sido alguma coisa assim. E aí, aí eu fui no hospital. E aí, chegando lá no hospital, um médico, olha, tá vendo como Deus manda as pessoas? Um médico falou assim: olha, minha esposa também tem empresa. Eu falei: não, como é que eu vou parar? Tem uma empresa, eu tô no meio da pandemia, eu preciso correr atrás do prejuízo. Aí ele falou assim: minha esposa também tem uma empresa. E nós enfrentamos faz pouco tempo também a mesma coisa que você viveu. A sua empresa pode parar. Ela vai estar lá. Agora ela precisa de você. Só que você precisa estar saudável. Olhou para o meu marido e falou assim: interna. Aí eu falei: mas eu vou internar, né? Como assim? Por problema psiquiátrico? Né? A gente pensa em que só louco que tem, né? Um negócio assim. Quando você se vê naquela posição. Falei: não preciso, não. O Vitor olhou assim para mim e falou: Jade, vamos, eu vou estar aqui. É só para você descansar. É só para você descansar. Fiquei 2 dias lá. Aí o psiquiatra de lá me atendeu mal-humorado. Eu confesso. Que ele falou assim: é depressão. E saiu fora, assim, como se nada tivesse acontecido. Aí eu agendei com uma psiquiatra depois que saiu de lá. Menina, a psiquiatra foi luz na minha vida. Foi luz. Nisso eu fiz acompanhamento psicológico, né? A psicóloga falou assim: olha, Jade, será que não é bom você fazer acompanhamento psiquiátrico? Eu falei assim: não, eu já agendei, já deixei agendado, só que demorou. Mesmo pelo plano, demorou. Eu falei assim: acho que tem muita gente precisando. Eu falei: mas depois da pandemia, acho que muita gente estava precisando de suporte emocional. Aí ela falou: não, Jade, beleza, então, vamos fazer ajuda psiquiátrica pra gente ver. Chegando lá, a médica me falou uma coisa que eu falo para o máximo possível de pessoas sobre essa minha história. Eu gosto, assim, de falar sobre isso, porque eu nunca sei quem que tá ali vivendo aquilo, Sim. ou não é nem exatamente aquilo, mas a depressão em si. E aí, ela falou para mim: Jade, eu posso te passar porque primeiro tem aquele diagnóstico, ela conversa com a gente, tá? Ela, no final, ela falou: Jade, eu posso te passar 1 milhão de remédios. É isso que você quer? Eu falei: eu quero que você dê o seu melhor para mim. Ela falou: porque a melhor coisa que só você pode se curar. O remédio ele vai te tratar ali no ápice da dor, de inconvenientes ali, de estresse. Mas quem vai te curar é você, sua cabeça. Aí ela passou meditação, fez um monte de coisa. Aí o que eu fiz? Falei: eu vou emagrecer. Falei: então tá. E comecei a fazer dieta e tal. E aí deu certo, deu escapar daquilo. Então, pra mim, aquele momento de pandemia, né? Pra mim, a pandemia foi muito grave por conta disso. E no meio tempo, entre esse ápice de estresse, né? Essa questãozinha que eu tive ali, né? De depressão. E a perda da minha filha, eu tive uma apendicite ainda. Nossa. E eu falo assim: gente, aconteceu tanta coisa. Nunca tinha feito uma cirurgia, fiz um monte em pouco tempo. Então, a pandemia, pra mim, foi extremamente traumatizante. Aí você fala: Jade, mas pra mim também. Mas o problema não foi só a pandemia ou a perda das pessoas ao redor. Né? Porque eu vi pessoas que eu amo perdendo pessoas que elas amavam. Uhum. Mas a gente perdeu 2 pessoas que a pandemia não foi por conta da pandemia. Então, além de a gente estar sofrendo por conta da pandemia, a gente teve porque a vida continuou, né? Sim. E então, para mim, foi bem traumatizante toda essa parte da pandemia. Mas eu aprendi. E ainda se manter de pé, ainda manter de pé a empresa, porque quantas empresas não conseguiram dar sequência, né? Então, imagina, você estar equilibrando o seu emocional para ter estrutura para continuar o seu negócio. Menina, eu falo, só foi por conta de Deus e por Deus conta é do meu marido. Eu falo, eu maravilhoso. não posso deixar de dar esse Sim. mérito para ele, porque ele esteve várias vezes ali me dando suporte. Não fecha não, Jade, não fecha não. Vamos, eu te ajudo. Ele dá um jeitinho, sabe? Não é fácil, não. Mas Deus foi tão maravilhoso, né? foi. Por mais que a gente sabe que faz parte do ciclo da vida, faz parte a gente passar por coisas que a gente nunca imagina na vida, né? Mas Deus esteve com você em todos os momentos. Ele te provou o quanto você é amada, o quanto que ele tinha um propósito na sua vida,
que ele também te deu um outro presente, né? Ele permitiu e te deu um presente lindo. Ai, Ai, lindo, gente, uma lindo, lindo, lindo. graça. Maravilhoso. Agora o Cadu, nossa menina, foi uma bênção, assim, também. Só que por conta do trauma, a gente guarda sentimentos. Claro, E sim. aí Fica uma cicatriz, fica. você vai lembrar sempre. A minha gestação inteira, eu fiquei com medo. Eu falava Acredito. assim, gente, eu só vou ficar contente quando ele estiver aqui. É isso. Não adianta, ai, Jade, mas gestação, eu falo assim, tanto é para mim, gestação não é agradável, a gestação em si. É uma Sim. delícia ter o neném, é uma delicinha ter filho, mas a gestação em si é muito, para mim foi Principalmente traumática. quando você passa por processos, né? Eu sei um pouquinho, porque eu também tive uma gestação difícil, bem delicada, e não é fácil, é traumatizante. Quando alguém fala assim, você quer ter novamente um bebê? A Então, gente pensa duas né? vezes. Só se Deus realmente quiser, porque você não tem controle, é Deus mesmo. Quando ele quer, ele prepara. Então, não está em nós, né? Mas eu entendo como funciona, né? Eu falo, as mães, uma mãe sabe como funciona, né? Gerar um filho e passar por tantas coisas. Mas o melhor é que Deus não te esquece, né? Ele cumpriu o desejo do seu coração, né? Isso é muito gratificante, por mais que ele quis de volta, né? A sua bebê, que é um anjinho, ele quis ela de volta. Ela teve algo, uma missão aqui. Ela não veio à toa, não é verdade? Então, eu acredito que ela veio com um propósito e que hoje ela te deu um presente, um propósito, né, na sua vida. Que eu falo que quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma nova mulher, né? Cris, o que eu levo para minha vida, de tudo isso que aconteceu na minha vida, é que as coisas acontecem, Deus não tem o controle de, ai, ela vai passar por isso porque ela precisa disso, disso. É porque são coisas, eu acredito, né, que são coisas que precisa, é a aleatoriedade da vida. Alguém precisaria passar por isso e aprender. Então, se acontece qualquer coisa, Sim, você fez uma faculdade e decidiu que não quer mais fazer esse curso ou não quer mais seguir essa carreira. Tá, e ai, meu Deus, o meu mundo acabou. Sim, com certeza. É difícil esse fardo que você está enfrentando. sim, Cada coisa que você está vivendo é difícil. Mas o que você pode tirar de aprendizado disso? Porque tudo que acontece de errado na sua vida, se você não tira proveito disso, quando eu falo proveito, a pessoa fala, nossa, que coisa ruim, às vezes pode ter gente que pensa. Mas não, sim, se acontece uma coisa ruim com você e você não aprende com aquilo, você tá vivendo, eu falo que tá vivendo errado, porque tudo que acontece de ruim é para aprendizado. Você exatamente. tem que tirar aquela história. Te dá limões, você faz limonada ou uma Uhum. tequila. Então, uma tequila, né? Dependendo do baque, né? Dependendo da... Então, você tem que tirar a vantagem dessas situações. Então, assim, hoje eu falo que eu tiro vantagem dessa situação do que aconteceu com a Isis da seguinte questão. Teve um caso em específico onde a chave virou. E a vantagem que eu tiro é eu me tornar uma pessoa melhor. Mais humana, né? Entender o problema, mais empático, né, com os outros. Teve um problema de uma vez, eu estava num evento onde uma das mulheres que ela engravidou junto comigo. E chegando lá, no evento ela apareceu. Ela não iria aparecer porque o bebê tinha recém-nascido, tinha poucos meses. E no final das contas ela apareceu. Na hora que ela apareceu, meu coração gelou. E eu ainda não tinha passado por ajuda Sim, psicológica, né? Ela apareceu lá, menina, eu fui pro banheiro. Pois ela não foi atrás de mim? Mas ela nem viu que eu fui no banheiro exatamente quando ela chegou. Ela só, sim. tipo, me procurou. Ah, Jade foi no banheiro. Acho que daí ela foi. Na hora que ela chegou lá, ela me abraçou, menina, mas eu fiquei com uma raiva. Mas com uma Meu raiva. Hoje eu dou Deus. risada, mas eu fiquei com muita raiva, muita raiva. Aí eu tive que sair, fui lá no fundo. E depois de um tempo, sozinha lá no fundo com meu marido, né? Ele não pergunta nada, ele só fica do meu lado. Ele só fica do meu lado, tipo assim, tá, vamos ver até onde que ela vai, né? Se ela precisa, pra não fazer nada de besteira. Sim, E aí, chegando lá, eu falei, cara, por que eu tô com raiva dela? Eu queria estar vivendo o que ela tá vivendo. E com certeza eu estaria feliz pra caramba.
Então ela não tem. O que ela tem a ver com a minha vida? Eu sou o alecrim dourado, onde os problemas dos outros, a vida das pessoas todas tem que parar por causa de mim? E aí eu percebi que era eu sendo ah, bem egoísta na minha dor. E aí acabou que eu aprendi. Eu aprendi que com a dor você tem que tirar proveito de algum aprendizado para levar para a vida. E não tem como você não aprender, né? A gente aprende na dor. As pessoas falam assim, é na dor que você aprende, é na dor que você evolui. Infelizmente, né? Mas eu falo que com Deus a gente consegue superar todas as barreiras, superar os obstáculos, os desafios. Porque por nós, é o que você falou, se fosse por você, pela sua força, não estaria aqui. Mas como Deus tinha e tem um propósito na sua vida, né? Ele cuidou de você, ele te carregou no colo. Então, aquela vozinha que você ouviu é porque ele falou: não, você é minha filha e eu te amo, né? Graças a Deus. Então, assim, eu fiquei muito feliz em poder partilhar isso, porque a gente sabe que nós estamos num processo pós-pandemia muito delicado emocionalmente, né? As pessoas, depois desse processo, eu falo que o 2023 é uma reconstrução. Não é? Exatamente. É uma reconstrução de tudo que a gente viveu nesses últimos anos. Então, para você, eu acredito que tem sido isso, né? Uma reconstrução também da sua vida, da sua família, né? De tudo que Deus está idealizando. E a gente precisa falar, por mais que doa, é importante porque nós podemos ajudar alguém. É uma forma de ajuda, né, Jade? Eu acho que a história, se ela for compartilhada, já vai ajudar algumas Eu pessoas. acredito, porque a gente aprende, né, na dor do outro, na experiência do outro. Não que a gente está sujeito a não passar por nada, porque todos nós passamos por alguma coisa, né? Mas todo momento. todo momento. Então, assim, a importância é você ver que por tudo que você passou, Deus está te dando vitórias, você está com um novo espaço aí que logo vai ter data, né, de inauguração. Então, são coisas que Deus faz que, por mais que você passou pela fornalha, Deus está ali presente na sua vida dizendo não, né? Tem E um agora eu porquê. acho que vai vir coisas novas aí. Sim, com Já vai certeza. acalmar um pouco, né? Sim. Que gostoso te ouvir, por mais emocionante, né, que seja. A gente entende, a gente sente a dor, né, como mãe, como mulher, mas ao mesmo tempo a gente se fortalece, se inspira. Porque hoje você está aqui concedendo para a gente esse bate-papo tão rico, né? Tirando aí um pouquinho, abrindo o seu coração e abrindo também algo tão íntimo, né? Mas que eu acredito que vai ser um bálsamo para alguém que está nos ouvindo aqui. Amém. Tomara Que que Deus seja. continue abençoando a sua vida. Amém. A você também. Todos nós. Amém, verdade. E Jade, fala um pouquinho rapidamente para nós como vai ser esse novo espaço. Não sei se você pode dar um spoiler. Posso, sem dúvida nenhuma. Eu estou trazendo algumas novidades que são ambientes diferenciados, salas da noiva com nova estrutura. O time vai continuar, mas vai ampliar. A gente Que vai ter legal. uma ampliação. Vai ser ali na Gastão Vidigal, próximo ali do aeroporto antigo. Uhum. E eu acho que ali vai ser tudo que eu sempre quis. Eu gosto de dar muita experiência para o cliente. Então, ali vai ter bastante coisa para a gente dar experiência ao O cliente. espaço dela, gente, já é lindo. Imagina o outro, né? E Eu acho lá que esse vai aí vai ser um ter. pouco mais especial, assim, porque vai ter Eu um sabor acredito. de reconquista, de Sim, recomeço. sim, verdade. E lá você vai trabalhar com serviços, vai manter o que já existe ou vai adicionar outros? Vai manter, só vai aumentar a quantidade de profissionais. Aham. A gente faz salão de beleza completo, né? Manicure, Sim, pedicure, cabelo, estética complementar, que é massagem relaxante. sim, Ali talvez uma limpeza de pele, algo mais leve, né? sim, E porque a gente é mais voltada para parte spa day sim. e dia de noiva, né? A Então, produção isso. mesmo, né? Mais luzes as meninas atendem também. Então a gente vai acabar trazendo mais disso, mas
a gente vai continuar com o mesmo segmento. Eu só Entendi. pretendo dar uma ênfase um pouco maior para as profissionais que trabalham com luzes, com corte, com serviços mais do dia a dia, né? Do Sim. tradicional. Que legal. Gente, já estão convidados a acompanhar a Jade. Sigam ela nas redes sociais, quem ainda não conhece. Né? Se você quiser falar, fica à vontade. Qual é a sua? A minha sua é arroba? @Jade Capelari, com Y, o Jade, e Capelari com 2 L's, e no final. E depois o estúdio Jade Capelari também, que também está nas redes sociais, para acompanhar. E por volta ali do dia 5 ao dia 15, a gente já vai estar com os atendimentos de setembro de 2023, a gente já vai estar começando os atendimentos na nova estrutura. Aí, gente, já fica o convite para vocês a conhecer o Nós espaço. vamos ter inauguração, Com então nas certeza. redes sociais a gente vai postar tudo que vai rolar. É verdade. Jade, eu amei. Muito obrigada mais uma vez pela confiança, pela parceria, né? Por essa troca e por ter aceito também o nosso convite de compartilhar um pouquinho da sua história, né? De tudo que você viveu. E que Deus abençoe grandemente seus negócios, a sua vida, a sua Amém. família. Amém. Que Deus abençoe seu novo projeto, que está indo de vento e popa, que eu não tenho Amém. dúvida, eu tenho acompanhado. Obrigada. E que Deus abençoe você, sua Amém. família. Amém. Que a gente possa ter mais reencontros Verdade. na nossa linha da nossa história. Sim, com certeza. E, gente, nos sigam nas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube, no canal do Spotify e também nos acompanhem no Instagram. E fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!